Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques, complementando a parte 2 da nossa aula de Ciências Humanas aqui do edital da UERJ, tá? Economia, Trabalho e Tecnologia. E aqui, galera, a gente vai complementar outros pontos, beleza? Claro, daquela forma resumida, né? Porque é um edital grande, a gente está fazendo essa relação de resumos aqui do nosso caderno de Ciências Humanas, focado em História. Então a gente vai aqui fazer vai continuar fazendo os pequenos resumos e explicações, né? Vamos lá. Seguinte, processo histórico de industrialização. O que ele vai te cobrar nessa parte que você precisa entender? Bom, a gente tem um processo de industrialização que começa a partir lá do final do século XVIII, certo? Então a gente tem um começo de industrialização na Inglaterra, a primeira revolução industrial que vai substituir a mão de obra, na verdade vai substituir a formação e a necessidade da mão de obra ser diretamente manual, artesanal, para máquina, certo? É a transição do que a gente chama de manufatura para maquinofatura, perfeito? Então, a gente está falando dos primórdios da Revolução Industrial. Esse processo se dá junto com o processo capitalista e a imposição do modo capitalista de produção. A gente falou sobre isso na aula da parte 1, tá? Sobre a nossa aula de Ciências Humanas. Então a gente tem lá um processo histórico de industrialização. O que ele vai te cobrar? Primeiro, o desenvolvimento da industrialização no mundo. Então, qual é a diferença da primeira Revolução Industrial para a segunda? E aí, qual é o ideal? Focar, por exemplo, sobre modelos de produção, Fordismo, Toyotismo, tá? E da segunda para a terceira, que já é uma outra alçada, né? Que seria uma revolução tecnológica. Então, está sobre Vale do Silício, transformação, adaptação da formação do mercado de trabalho e da produção, né? Especificidade. Então, quando ele fala do processo histórico de industrialização aqui, é justamente perceber, estudar e apresentar essas nuances entre o processo industrial, claro, voltado para o Brasil, né? Nas aulas de Brasil você tem aí disponível, você é um super concurso, pode dar uma olhada em todas as aulas de Brasil vendo o processo de industrialização de Getúlio Vargas, JK, né? Desde Rio Branco. E também você pode ver essas aulas sobre a Revolução Industrial também aqui no Super Concurso. Então, é sobre isso que você vai estudar quando você estiver focado no processo histórico de industrializações. Beleza, galera? Fazer essa distinção e o processo como se deu ao redor do mundo ao percorrer do tempo, sobretudo na Europa, tá? Transição de trabalho escravo para trabalho livre no Brasil. Aí é um bom ponto, que aborda um eixo muito trabalhado pela UERJ, que é o da herança colonial. Galera, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão negra de origem africana aqui no Brasil, perfeito? Então, durante muito tempo, a mão de obra no território brasileiro, ela foi escrava. E ela só vai mudar porque o mundo vai impor uma nova realidade, que é a mão de obra assalariada. O trabalhador começa a ser mais lucrativo do que um escravo, perfeito? Mas essa transição do trabalho escravo no Brasil para o trabalho livre, ela acontece com muitas dificuldades. Por quê? Primeiro, porque a própria abolição da escravidão ela é feita de uma forma pouco efetiva. Como assim, Daniel? Quando existe a abolição da escravidão no Brasil, né, lá em 1888, aquilo acontece de uma forma quase que acordada politicamente. Mas efetivamente o escravo deixa de ser escravo, mas não se torna um cidadão. Então ele vira um morto social, um excluído social. Então é evidente que vários desses ex-escravos, entre aspas, se tornam novos escravos, com outras regras sociais, com outros estabelecimentos sociais. Então a herança da escravidão ela está atrelada justamente a esse momento, perfeito? É claro que o mundo inteiro você pode perceber trabalho escravo, é claro, evidente. Só que no Brasil há uma marca histórica de mais de 300 anos de escravidão. Então isso se torna um problema, sobretudo no campo. Nas cidades esse processo acontece um pouco diferente. Mas o que a UERJ vai te cobrar aqui na transição de trabalho escravo para trabalho livre? Primeiro, como é que as relações de produção industriais passaram a colocar um novo tipo de escravidão, né? A escravidão do mundo do trabalho informatizado, por exemplo,
mas sobretudo como no Brasil o campo é largamente afetado por relações análogas à escravidão. Recorrentemente você escuta esse termo, né? Ah, foi encontrado trabalhando numa empresa, numa fazenda, em condições análogas à escravidão. Então, várias empresas, indústrias, grandes empresas inclusive, são condenadas, né, pelo menos institucionalmente, apesar de não serem cobradas civilmente, de forma efetiva, por esse tipo de comportamento. Então, a escravidão no Brasil, ela começa no campo, né, começa teoricamente, né, a partir da abolição da escravidão, ela já está dada no campo, ela ainda está dada no campo e ela passa a ser, digamos assim, ganha uma nova roupagem porque ela passa a fazer parte de uma categoria de trabalho que é o regime análogo à escravidão, claro, proibido, mas dentro de limites de salário, de relação de trabalho. Então, a flexibilização das relações de trabalho, que vem com uma imposição do modo capitalista, né? Ele não exclui a escravidão. O que ele faz? Ele encontra uma nova forma, uma ressignificação, teoricamente, de escravidão. Como assim, Daniel? Alguém fala que se você não vai ser escravo, mas você precisa pagar pela ferramenta que você vai usar, você paga pelo ônibus que você gasta até chegar na cidade que você vai trabalhar. Quer dizer, eu tenho uma empresa, mas a pessoa paga, por exemplo, se ela quiser ir beber água e ir ao banheiro. Então esse tipo de relação é escrava, perfeito? É análogo à escravidão, mas ela está inserida dentro de um contexto capitalista. Então eu gosto de trazer isso, por quê? Porque a gente, quando pensa em trabalho escravo hoje no Brasil, a gente tem uma visão muito ligada somente ao campo. É evidente que o campo concentra boa parte do trabalho escravo no Brasil hoje. Mas nós não podemos esquecer que várias empresas, grandes empresas, tá? Que pelo contrário de negar a sua existência, elas fazem marketing à torta e direito. Várias partes dessas empresas são moldadas por linhas de produção com regimes quase escravos ou análogos à escravidão. Então se configura também como trabalho escravo. Então a UERJ vai focar muito nessa transição da herança colonial, né, e da diferença do trabalho escravo atual no Brasil a partir de uma concepção capitalista. E aí, para a transição do trabalho livre, a gente pode também ter outros aspectos. Os aspectos, por exemplo, justamente que eu falei, qual foi a grande necessidade impositiva para se abandonar o trabalho escravo e se apropriar do trabalho livre? Foi o que a gente já falou, né? As relações elas passam a mudar porque se percebe que é muito mais barato ter um trabalhador do que um escravo. Já falamos isso em outras aulas dessa mesma categoria aqui da UERJ, tá? Analisar a transição do trabalho escravo e trabalho livre no Brasil também configura analisar a questão racial e de gênero, perfeito? Então, quando você for estudar, também analisa as formas em cargos e salários, categorias, valores, legislação sobre critérios raciais e critérios de gênero também, tá? Para avaliar, sobretudo, as desigualdades sociais que existem na oferta de trabalho livre e de como isso ainda tem uma herança muito grande, não só do passado colonial, mas imperial, perfeito? Ainda ligado à escravidão. Tranquilo, galera? Isso é importante pra caramba, IPC, perfeito? Bom, passando aqui para nossa segunda, digamos assim, etapa, nós temos uma fala sobre estrutura agrária e fundiária no Brasil. Esse é um tema muito recorrente, mas sobretudo na geografia. Quando a gente está focado em história, para falar no nosso caderno de ciências humanas, a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, analisar como as relações do Brasil elas estão sempre ligadas ao latifúndio. O Brasil é um país de barões, né? De latifundiários, de grandes proprietários de terra. Essa é uma máxima que infelizmente é verdadeira e que vai ser trabalhada pelos cadernos da UERJ e pela prova da UERJ. Por quê? Porque a gente precisa entender que desde a divisão das capitanias hereditárias do Brasil existe uma concepção latifundiária da divisão e distribuição de terras. Ou seja, desde o princípio, entre aspas, da organização territorial no Brasil, ou naquilo que se convencionou a chamar de Brasil no começo, está ligada à doação de terra. Então várias famílias hoje, não só no Nordeste, tá galera? Mas no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste,
sem preconceito geográfico. O Brasil inteiro convive com realidades de famílias grandes possuidoras de terra, uma quantidade exorbitante de hectares, certo? E de terras inclusive não produtivas, o que é proibido por Constituição, né, desde 88. Ou seja, o Brasil é um país de latifundiários. E esses latifundiários, para manter a sua estrutura fundiária, eles vão utilizar determinados artifícios e estratégias ilegais, violentas, perfeito? Como é o caso dos grileiros, né? A grilagem de terra, a falsificação de documento para a expulsão de pequenos agricultores ou para não ser obrigado a devolver as terras para o Estado. A gente sabe que existe uma imposição constitucional que diz que uma determinada quantidade de terra sem produzir durante um determinado período de tempo, ela precisa ser colocada a serviço do Estado para ser distribuída enquanto moradia, né? E é obrigatório que o Estado brasileiro ofereça moradia e terra para essas pessoas, o que não acontece. O Estado brasileiro se compromete muito mais em proteger a estrutura fundiária. Daniel, como é que isso acontece? De várias formas e sofisticadas. A gente tem hoje o nosso parlamento, seja ele no Senado, seja ele na Câmara dos Deputados e Vereadores, a gente tem uma bancada e uma estrutura política de partidos que visam defender os interesses desses latifundiários, dos fazendeiros, que usam, por exemplo, de jagunços, de assassinos de aluguel, por pagamento, que fazem o serviço sujo de assassinar líderes de movimentos que lutam por conquista de terra ou que lutam por melhor colocação do produtor, do pequeno agrícola dentro desses lugares. E a gente não precisa pensar no interior de Goiás, não. Basta a gente pensar aqui, ó, no interior do Rio de Janeiro, nas terras produtivas e rurais do Rio de Janeiro, né? Aqui em Duque de Caxias a gente tem o interior e um quarto distrito muito rural, certo? Nova Iguaçu, a gente tem uma série de territórios, Seropédica, Itaguaí, enfim. Na Baixada Fluminense a gente tem uma vastidão de territórios rurais que é permeada por questões e conflitos que envolvem os latifundiários, fazendeiros, que usam de grilagem, usam de violência, usam de muita bala para poder, digamos assim, conflitar e combater, entre muitas vezes combate, né? Mas estruturar contra os pequenos proprietários, o pequeno produtor. Então, é nessa toada que a gente precisa, e que a UERJ e os cadernos vão te cobrar o quê? Estudar e entender o movimento do Sem Terra, estudar como é que ele foi fundado, quais são os objetivos claros do MST. Então, já é a minha primeira dica, tá? Porque você entender a luta do MST, por exemplo, vai fazer você compreender o porquê, né? Por que se luta? Por que a MST luta? A luta é pelo histórico que existe, aí você vai conseguir compreender a estrutura fundiária de forma mais perspicaz. Perfeito? Então, esse é um ponto importante. Nos cadernos também voltados para a geografia, você vai ter outras perspectivas importantes, tá? Mas aqui a gente vai abordar dessa forma. Rapidamente, galera, ainda nessa toada, vamos falar sobre modernização do campo. Por que a modernização do campo? A parte de geografia, novamente, vai ter uma importância, acredito, maior aqui para falar sobre isso, mas no que compete a parte de história dentro do caderno de Ciências Humanas, a gente tem o desenvolvimento do agronegócio, que é vendido muitas vezes como POP, como desenvolvimento, e que representa, na verdade, uma prática de capitalismo dependente. O Brasil passa a ter toda a sua estrutura agrária voltada para o quê? Para exportação. Né? Maior exportador de soja, parece que nós consumimos soja torto e direito. O problema é que a gente cria uma venda de commodity, quer dizer, o Brasil passa a exportar e viver dessa exportação, a destruir não só a fauna e a flora, digamos assim, mas também as culturas alimentares. Plantar soja, por exemplo, pode parecer algo interessante financeiramente, mas para onde vai esse dinheiro, né? A maior parte da plantação de soja do Brasil, o capital interno dessa produção, está ligado justamente a esses proprietários ou a grandes empresas. O pequeno proprietário, ele não é um proprietário do agronegócio, né? Até porque se ele entrar nesse jogo do agronegócio, ele não entra como grande líder, pelo contrário, ele entra lá no finalzinho. E em contrapartida, o pequeno produtor não consegue nem manter a sua produção, né? Nem subsistência, nem ali para vender em pequenas, porque
A produção do agronegócio ela é gigantesca e ela também se utiliza, mesmo que não pareça, as grandes empresas, conhecidas empresas de agrotecnologia, elas se valem das mesmas artimanhas, estratégias e artifícios dos fazendeiros lá da época dos barões do café. Várias vezes, inclusive, essas empresas têm seus nomes ligados e as suas funções ligadas também a esses barões. Então, apesar de mudar um pouco da estética, né, a estrutura continua muito parecida. Nós temos aqui, galera, eu coloquei aqui uma parte, né, que é um pouco distante do que a gente está falando, que é falar sobre a consolidação econômica dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer aqui estabeleci um chamado trajeto, basicamente para entender como é que os Estados Unidos se consolidou historicamente na sua economia, né, como se tornou uma hegemonia econômica. Claro, até os dias de hoje. Vamos fazer um pequeno traçado. Os Estados Unidos é um país que conquista a sua independência, né? Ainda então 13 colônias, conquista a sua independência na luta contra os ingleses, mas aí já sob uma perspectiva liberal, né? Uma perspectiva de comercialização, perfeito? Legal. A Guerra Civil acontece entre os estados do Norte e do Sul, né? E ali você tem uma grande diferença, que é justamente uma proposta do Norte mais comercial, urbana, enquanto a do Sul escravocrata e tal. Você tem essa guerra civil, que vai demarcar inclusive uma questão racial muito importante. O Norte vai vencer, e a partir da guerra civil, né, quando os Estados Unidos acaba a guerra civil dos Estados Unidos, a doutrina Monroe, mas também o Destino Manifesto, né, a política do Big Stick, o que são isso? São estratégias e são pensamentos americanos que vão levar a ideia que a gente tem aqui, ó, imperialismo. Como assim? Os Estados Unidos ele passa a entrar no século, sobretudo XIX, já munido, digamos assim, de uma mentalidade imperialista, sobretudo de quê? De ocupar economicamente os estados da América Central, de ocupar economicamente as novas repúblicas que estão surgindo aqui na América do Sul, nas Américas como um todo, né? Tanto que eles dizem, doutrina Monroe, América para os americanos, mas quais americanos? Eles, né, do Norte. Então, a primeira indício que a gente precisa ter é justamente a partir da doutrina Monroe que os Estados Unidos passam a estabelecer a sua estratégia de dominação, que é o que? Influenciar e capitalizar economicamente países mais fragilizados das Américas. E passa a exercer grande influência nesses países, inclusive influenciando as suas independências, mas também estabelecendo ditaduras mais tarde quando for necessário, né? Na Primeira Guerra, por exemplo, os Estados Unidos têm um papel menor, mas ao final da Primeira Guerra, os Estados Unidos já se tornam uma grande potência. Por quê? Os Estados Unidos, fora da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra imperialista, mas um imperialismo diferente, né? Porque o imperialismo que acontece na África e na Ásia, ele é imperialismo, digamos, territorial, perfeito? O imperialismo nas Américas, ele tem uma outra característica. Os Estados Unidos serão o grande personagem imperialista e a relação é diferente. Não necessariamente vão invadir as terras brasileiras, uruguaias, argentinas, cubanas, não agora, né? Mas como é que isso vai acontecer? Através de uma capitalização, de um investimento, de dívida, ou seja, uma série de movimentos feitos para tentar criar uma relação de dependência e influência cultural e econômica direta que ocorre, de fato, né, nas Américas em relação aos Estados Unidos. Depois de vender armamento, né, empréstimo, inclusive participar decisivamente no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos, enquanto toda a Europa, mesmo a Europa vencedora do imperialismo teoricamente na Primeira Guerra Mundial, sai da Primeira Guerra, os Estados Unidos sai ileso, porque não há nenhuma guerra em seu território. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente questiona, mas a Coreia do Norte não deveria ter, por exemplo, arma nuclear, ou Cuba, ou seja lá o que você achar que não deva ter. Os Estados Unidos é o país que mais investe em armamento, perfeito? Os Estados Unidos nunca tiveram seu território invadido. Não, Daniel, nunca tiveram seu território invadido. Imagina você tentando justificar por que você investe e tem milhares de armas mortais e letais. Me invadiram aqui várias vezes, recorrentemente. Nunca. A única invasão que a gente pode considerar, a única guerra que existe em seu próprio território, foi a guerra civil, que é ele contra ele mesmo, teoricamente. Se a gente considerar que, tirando a guerra civil, que não é uma invasão,
A independência, pô, mas a independência é a própria construção do país. Então, teoricamente, os Estados Unidos nunca teve uma invasão. Perfeito? E é o país que mais investiu e investe militarmente, né? E é pouco questionado sobre isso, né? Talvez a influência americana também chegue aí. Quando acaba a Primeira Guerra, então, os Estados Unidos está vivendo o chamado American Way of Life, ou o chamado estilo de vida americano, aquele perfeito, baseado na produção e no consumo exacerbado de produtos do terceiro setor, né? Aquela coisa do americano viver extremamente bem. É claro que isso a gente está falando da classe média alta dos Estados Unidos, né? Durante a década de 20 ali, a ideia da vida ideal, que é a vida do americano, perfeito? Isso acaba justamente porque a gente tem uma crise grande do capitalismo. Essa crise é a chamada crise de superprodução. Isso porque eu tenho uma grande produção, os Estados Unidos ficam sem mercado consumidor, porque a Europa, por exemplo, está falida ao final da Primeira Guerra Mundial. E aí, com a Europa falida, você não tem o seu principal mercado consumidor. Então, é uma crise de superprodução, uma crise chamada crise de 29, perfeito? Então, você tem uma queda, e aí, o que os Estados Unidos faz? Você tem uma estratégia de se aliar ao Estado. Então, após a crise de 29, uma tentativa e uma conquista de fazer com que o Estado passe a ajudar economicamente, não só com comida, não só tentando restabelecer as estruturas sociais que foram quebradas, mas investindo, colocando dinheiro mesmo, né, nos setores de investimento privado dos Estados Unidos. Então, o liberalismo dura só até ele quebrar, né? Quando ele precisa do Estado, o Estado tem que estar ali para ajudar a desenvolver a chamada máquina perfeita que é o liberalismo, que não é, né? É só para tentar entender como o Estado é essencial nesse momento para, inclusive, investir e manter a vida nos Estados Unidos de forma digna, mas também desenvolver as empresas que ali estavam em quebrado. Quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra, ele já entra como protagonista, né? E ele entra como protagonista que tem mercado consumidor, que tem influência nas Américas, que passa a voltar a ter mercado consumidor na Europa. E quando a Segunda Guerra Mundial acaba, os Estados Unidos têm uma estratégia de aliança, e a gente falou, por exemplo, sobre o Estado de Israel, na nossa aula anterior, ainda sobre o caderno de Ciências Humanas, e como os Estados Unidos passa a adotar uma estratégia em relação à formação da ONU, por exemplo. A ONU, ela é uma instituição formada teoricamente pelo mundo, né, das nações, teoricamente. Isso porque a sede dela fica nos Estados Unidos, isso porque a concepção dela foi formatada nos Estados Unidos, ou seja, o poder que os Estados Unidos têm na ONU é muito grande. Então, quando a ONU diz alguma coisa, em grande parte os Estados Unidos está dizendo alguma coisa, né? Então, tentar entender o que a ONU acha que é positivo ou negativo, ou então quando ela é desrespeitada. Os Estados Unidos desrespeitam a ONU o tempo todo, a França também. Então, as Nações Unidas não são tão unidas assim, ou se são para algumas nações, Estados Unidos, França, Alemanha, quando interessa, né? Quando as questões são turcas, aí já não são tão interessantes assim para as Nações Unidas, né? Pois bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolvem um poder institucional da ONU, tem a questão de Israel que eu já expliquei, o avanço dos Estados Unidos sobre o território do Oriente Médio, né? E a guerra pelo petróleo, o massacre nos países do Oriente Médio pela busca por petróleo. Então os Estados Unidos só vai consolidando até o momento final da Guerra Fria, né? Que eu não botei aqui, mas a Guerra Fria a gente já viu na aula passada. E o processo de globalização, que é, na verdade, o triunfo aí, né? A globalização ela se torna uma grande massificação de uma única perspectiva de vida. E aí, sobre globalização, a gente já falou, mas pode dar uma olhada também na parte de geografia, dar uma olhada no grande livro que sempre cai no edital do Oeste, tá? Do Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, que deixa uma reflexão sobre que tipo de globalização é essa, né? Que não envolve todos, ou que envolve, mas de maneiras muito desiguais. Então, o que eu coloquei aqui, imperialismo? A gente percebe que a consolidação econômica dos Estados Unidos, ela envolve, por exemplo, o bloqueio a Cuba, né? Ela envolve, por exemplo, a invasão do território e estabelecimento de ditaduras no Brasil, que é a Operação Condor, a ditadura no Brasil foi financiada pelos Estados Unidos, assim como no Chile, no Uruguai, assim como em Cuba, né? Quer dizer, eu coloco uma ditadura em Cuba quando não dá certo, quando há uma revolução
que discorda do pensamento político e ideológico até hoje nos Estados Unidos, é imposto um tipo de bloqueio que impede, por exemplo, que hajam negociações não de Cuba com os Estados Unidos, mas com qualquer outro país até para conseguir seringa para vacina. Então esses países, Cuba tem que fazer um esforço. Quem negocia com o território cubano é punido. E, por exemplo, como assim? Punido, mas daí que é punido? Então, você conseguiria viver sem fazer uma transação, uma empresa ou ser um país, sem fazer uma transferência em dólar, que é a unidade do mundo? Não é impossível, né? Você hoje, Daniel, mas faz um Pix, inventa uma... Não existe. Os sistemas bancários são todos americanos, né? Os sistemas bancários, mas Visa... Não, então, Visa, Mastercard, esses lugares existem e eles são sediados nos Estados Unidos e esses lugares trabalham com dólar, né? Trabalham com padrão dólar. Então isso é proibido aos cubanos. Então conseguir viver num mundo dessa forma é quase que uma sobrevivência. É uma sobrevivência política diária. O imperialismo dos Estados Unidos, ele é a grande tônica, é a grande resposta porque eles são tão hegemônicos. Porque eles são violentos, porque eles historicamente desenvolveram a prática de invasão do Oriente Médio, da América Latina como um todo, e estabeleceram isso como padrão, e continuam estabelecendo como padrão, né? Tem uma frase que diz, os Estados Unidos é o xerife do mundo, né? Não interessa se esteja acontecendo o motivo que os Estados Unidos está lá. Então, ser xerife do mundo, se intrometer em qualquer lugar, por qualquer que seja a questão, é basicamente enfiar o pé em qualquer lugar para tentar ganhar alguma vantagem política, econômica, social, seja qualquer lugar que for. O nome disso é imperialismo. Perfeito? Tranquilo, galera. Então, essa segunda parte aqui do eixo Economia, Trabalho e Tecnologia do Caderno de Ciências Humanas da UERJ, focada em História, a gente encerra por aqui, beleza? Então é isso, deem uma olhada, revisem no vídeo, foquem nos aspectos que eu levantei para vocês darem uma olhada mais a fundo, tranquilo? E é isso, galera, bons estudos e até a próxima. Valeu!